Glória a Deus, amados, é isso aí. Prepara, Jesus está voltando. Glória a Deus. Irmão, essa semana uma palavra veio na minha mente. Essa palavra eu transformei numa mensagem. E a palavra foi: para onde estamos indo? Com quem nós vamos nos agarrar? Domingo eu cheguei em casa. Eu queria ver alguns gols da Copa do Mundo, né? Eu coloquei na Globo e estava passando a entrevista com um cantor famoso chamado Erasmo Carlos. Quem conhece Erasmo Carlos aqui? Os mais antigos, né? Tremendão, aquela Roberto Carlos, enfim. Eu fiquei prestando atenção na reportagem, ele dando uma entrevista. Ele faleceu, eu que foi a semana passada. E ele estava falando para o repórter, ele disse assim: nós somos baratas tontas, não entendemos nada, não sabemos por que existimos, não sabemos quem somos, nem sabemos para onde vamos. Então aquele homem é um homem famoso. E nós sabemos que a palavra de um homem famoso, ela tem um peso muito forte. Aquilo que o homem famoso usa, isso se torna moda para muitos. Então a palavra que ele transmitiu para muitas pessoas é muito forte. Somos baratas tontas, não sabemos por que existimos, não sabemos quem somos e não sabemos para onde nós vamos. E esse homem, ele viveu 81 anos, ele era um homem famoso, tinha dinheiro, considerado uma boa pessoa, e também era chamado gigante generoso. Ele diz: eu amei muito, eu não tenho nada para pedir, só para agradecer. E ele morreu com 81 anos e ele não descobriu o motivo pelo qual ele veio aqui para a terra. Isso é o grande problema de muitos. Você não sabe de onde você veio. Muitos não sabem porque estão aqui, não sabem para onde vão. Isso é uma dúvida de muitas pessoas. E ele viveu 81 anos, criou muitas músicas, fez muito sucesso, mas morreu com essa dúvida terrível: eu vim de onde e para onde eu estou indo? Nós também aprendemos na escola, irmãos, eu aprendi no meu tempo de escola de ciências, era que o homem, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Alguns reproduzem, alguns não, mas isso era o destino. Então nós sabemos que nós vamos nascer, já nascemos, nós vamos reproduzir, e é a questão da família, do dia a dia, do crescimento, e a certeza é que nós vamos o quê? Morrer. Quem aqui não vai morrer? Todos nós iremos morrer um dia. E eu fiquei imaginando, a partir do momento que nós nascemos, nós já caminhamos para a morte. A demora é nascer. Nasceu, você vai caminhar para a morte. E diversos livros nós temos no mundo, mas o livro que é mais indicado, que traz uma resposta convincente a respeito da morte e da eternidade, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque ela foi escrita e inspirada por aquele que sabe o que é estar do outro lado. Então, o ser vivente, ele não pode escrever algo sobre a morte se ele não morreu. Então, a Bíblia é um livro que ela nos ensina como é após a morte. Como será? Porque no momento que nós nascemos, nós já estamos caminhando para a morte e para uma eternidade. Erasmo Carlos viveu 81 anos e não descobriu. Mas eu vou te dizer de onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Aleluia. Você vai aprender aqui hoje, para que não tenha mais dúvidas. Você também que está em casa pode aprender. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nós temos uma palavra profética, uma palavra revelada, que nos fala o que acontece quando nós
morremos, partimos para a eternidade. Hebreus 9, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Vou olhar aqui. Quem achou, amém? Está aqui. Vai sair aqui na tela os versículos. Diz assim: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes nós morremos, irmãos? Uma só vez. Então esse versículo bíblico, ele destrói a teoria ou o ensinamento ou a doutrina da reencarnação, onde eu morro, eu reencarno, eu morro, eu reencarno, eu morro, eu reencarno, até sumir no mundo, que se chama o nirvana. Sumiu. Então a palavra de Deus diz que há uma só morte, e depois dessa morte vai haver o quê? O juízo. Quando nós nascemos, nós já caminhamos para a morte. Quando você nasce, já começa a morrer. Vai envelhecendo. As células vão envelhecendo, não vão mais produzindo, e com a idade vai chegando, a gente vai caindo. E a tendência é falecer, morrer. E após essa morte haverá um juízo. Haverá um juízo. Nós vamos andar muito na Bíblia, tem muito versículo para você ler. Se você quiser anotar, será interessante. Morre uma só vez, e isso vai para o juízo. 2 Coríntios 5:10. O que é o juízo, pastor? Mas que juízo é esse? Juízo é algo da minha mente, é a minha consciência? Não. O juízo é onde haverá um tribunal, onde haverá um juiz, onde vai julgar as minhas causas. E a Bíblia nos diz que ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele não é o juiz corrupto. Ele não é o juiz mentiroso ou que se vende. Ele é o justo juiz. E nós, quando morrermos, vamos partir para o juízo. Portanto, todos nós, diga assim, todos nós, deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Misericórdia. A fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas suas obras, praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Diga misericórdia, meu irmão. Então todos nós vamos nos apresentar diante dele e nós vamos receber a merecida recompensa por atos que eu cometi com o meu corpo, sendo para o bem ou sendo para o mal. Diga misericórdia, Jesus. Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, nós vamos ler até do 31 ao 46, vai falar também como será esse juízo. O certo é, morreu. Vou me apresentar agora diante de quem? Do tribunal de Jesus Cristo de Nazaré. Se eu fiz obras boas, bom será. Se eu fiz obras más, mal será. Mateus no capítulo 25, a partir do versículo 31, também fala o que é esse juízo. Quando nós morrermos, vamos diretamente para esse juízo. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na sua glória nos céus. Você crê que Jesus vai voltar sim ou não, meu irmão? Então se oriente, se prepare, Jesus vai voltar. Todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações. Os 5 continentes. Ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita. Quem estará na direita do rei aqui nessa noite? Levante a mão. E neste dia, diga: eu e a minha casa estará à direita do meu rei. E os que tiverem à sua direita, ele vai dizer: venham abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino no qual foi preparado desde a fundação do mundo. Então eu creio, irmãos, que eu vou ouvir um glória a Deus, um aleluia bem grande de todo mundo ali. Todo mundo glorificando, meu Deus, aleluia. Valeu a pena, conseguimos, valeu a pena sofrer pelo amor de Jesus, valeu a pena pagar o preço. Jesus alegre com todo o seu povo, dizendo: vinde benditos, o reino já está preparado para vocês, está novo, não tem ninguém lá, vocês serão os primeiros a chegar. Eu creio nisso, nesse mistério. Mas por outro lado, irmãos, a palavra do Senhor nos diz: pois tive fome, e você me deu de comer. Eu tive sede, e você me deu de beber. Eu fui estrangeiro, e você me acolheu. Olha os requisitos aí, daqueles que é cidadão do céu. Quando eu estava necessitado de roupas, você me vestiu. Quando eu estive doente, você me cuidou de mim. Quando eu estive preso, você foi me visitar. Então os justos desejarão saber mais: Senhor, quando foi que te encontramos com fome, te demos de comer, ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitamos de roupa e te vestimos? Ou ainda quando estivesse doente ou encarcerado, nós fomos te ver-te? Então o rei, esclarecendo, lhe responderá: com toda certeza eu te asseguro que sempre que você faz para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim você está fazendo. Significa que você tem dono. Quem mexe com crente, nunca vi um. Perseguir crente, mexer crente se dá bem. Porque crente, ele tem o quê? Dono. Crente, ele tem dono, ele tem um pai. E ele diz: todas as vezes que vocês foram lá visitar um dos meus filhos, vocês estão fazendo para mim. Então, irmãos, eu entendo: se eu faço bem para aqueles que são servos do Senhor, eu estou fazendo bem para Deus. Então, se eu fizer mal para aqueles que servem ao Senhor, eu estou fazendo mal para quem? Para o próprio Deus. Então, não se preocupe, igreja. Não se preocupe com quem se levanta, com quem quer criar lei, com quem quer dizer que vai reter, que vai barrar. Não se preocupe, porque não está mexendo com você, está mexendo é com o teu pai. E vai pagar o preço com ele. Então não se preocupe, você está sendo bem cuidado. Então quando você fez a esses pequeninos, vocês fizeram a mim. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Diga misericórdia. Você acha que pouca gente ou muita gente vai ouvir isso? A Bíblia diz que o número de perdidos é igual à areia do mar. Mas porque não quiseram, irmãos? Porque tiveram oportunidade, porque tiveram chances, mas não quiseram. Não quiseram. E nós lemos em 2 Coríntios 5,10, cada um vai receber a sua recompensa. Então não há injustiça, não haverá injustiça no juízo. Quem tiver à sua direita é pela graça, é pela misericórdia que ele recebeu isso. E quem tiver à sua esquerda é porque não quiseram receber a graça e a misericórdia de Deus, quiseram se manter na sua postura pecaminosa, porque amaram mais o pecado do que a Deus. Eu estava numa casa de recuperação e o pastor disse para aquela pessoa que eu fui levar: o que é que você ama? O que é que você ama? Ele disse: eu amo o crack, eu sou apaixonado pelo crack, a minha vida é o crack. Ele disse: o problema é esse. É porque você ama mais uma situação, mais uma coisa do que o próprio Deus.
E ele abriu a sua boca e ele disse assim: o seu problema é você. O seu problema não é o crack. O seu problema é você, porque você ama o crack. Então não terá injustiça. Não terá injustiça. O justo juiz irá julgar a todos. Diga amém. E o versículo, portanto, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando necessitado de roupa, não me vestisse, encontrando-me enfermo, aprisionado, não fosse me visitar. E eles também me perguntarão: mas quando, Senhor, que te vimos com sede, com fome, sedento, necessitado, doente ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará, com toda a certeza, eu te asseguro que sempre que você deixou de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim você deixou de fazer. Então quando você faz, irmão, não é para a pessoa, é para Deus. Quando você deixa de fazer, não é para pessoas, é para Deus. E quantas vezes Deus manda você fazer e você não faz? Quantas vezes Deus manda você dizer e você não diz? E eles ouvirão uma palavra que vai machucar. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno. Muitas pessoas dizem: rapaz, o inferno é aqui. O inferno, irmãos, é sofrimento eterno. Se você quer ter uma ideia do inferno, leia o livro A Divina Revelação do Inferno, onde Deus pega uma irmã e leva ela ao inferno para mostrar. Compre esse livro e você vai ter uma ideia do que é o inferno. Sofrimento 24 horas por dia. E o livro daquela mulher, eu acho que é Maria Bexer. E ela diz assim que o livro, aqueles que têm mais envolvimento, que serviram mais Satanás na terra, quando chega lá do outro lado, tem mais sofrimento do que aqueles que não serviram. Então o preço é maior por aqueles que se dedicaram mais. Sofrimento eterno. Quantos aqui já sofreram? É bom ou é ruim? Ruim. Imagine esse sofrimento sem cessar. Nós sofremos, mas passamos. Então, passamos por tribulações, aí vem um refrigério, vem uma resposta, um período de alegria, depois vem mais um sofrimentozinho, mas nós não permanecemos para sempre no sofrimento. Há sofrimento, há dor, mas também há vitórias, há também regozijos, há também alegrias na caminhada. Mas a Bíblia nos diz que do outro lado, quando partimos daqui, sofrimento eterno, mas também para os justos, vida eterna. Aleluia. Então nós já sabemos para onde vamos. Para uma eternidade. Nós vamos para uma eternidade. Com Deus ou sem Deus. Você quer ir para a eternidade com Deus ou sem Deus, meu irmão? Você quer ir para a eternidade com Deus ou sem Deus? Com Deus. Eu e minha casa, nós vamos com Deus. Lucas no capítulo 16 agora. No capítulo 9 de Lucas, 9. Lucas capítulo 9, do versículo 28 a 35. Jesus ele vai ao monte e ele vai ser ali transfigurado. A Bíblia nos diz que o rosto de Jesus começa a resplandecer, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então ali ele vai para orar, na reta final, onde ele seria sacrificado por nós, para que as portas do céu abrissem para mim e você. Então ele vai lá e diz assim: passados quase 8 dias, após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago, subiu a um monte e ele foi orar. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e as suas roupas ficaram alvas, resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Aleluia. Meu Deus. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com eles. Eram Moisés e Elias. Moisés e Elias morreram.
Moisés e Elias não eram contemporâneos, eles eram de épocas diferentes. Mas a Bíblia nos diz que eles apareceram para Jesus conversando. Então isso indica que do outro lado há o quê? Vida. Mas não nesse corpo. Não neste corpo, mas um corpo glorificado. Aleluia. Esse nosso corpo vai para o pó. Mas nós não temos só esse corpo, irmãos. Lá dentro tem o Espírito. E esse Espírito irá para Deus. E a palavra do Senhor nos diz que estavam os dois ali. Moisés e Elias conversando com Jesus. Apareceram em glorioso esplendor. Falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Glorioso esplendor. Se Moisés, se Elias está no glorioso esplendor, eu e você, através de Jesus, também iremos estar. Glória a Deus. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertados de súbito, e viram fulgurante glória de Jesus e dos dois homens que permanecia ali com ele. Então, do outro lado, irmãos, há o quê? Vida. Outro lado há o quê? Vida. Um dos relatos, irmãos, mais impressionantes que eu acho na Bíblia, através do outro lado, deste lado para o outro, para a eternidade, é Lucas 16. Lucas 16, a partir do versículo 19, vai relatar a história de duas pessoas que morreram. E quando as palavras, irmãos, vêm de Jesus, eu presto mais atenção. E Jesus vai dizer o que acontece do outro lado. O que é que tem do outro lado? Você já está entendendo, você já aprendeu o que é que tem. Então você já tem uma noção para onde você vai. Você é um privilegiado, você é um abençoado, porque você está ouvindo essa palavra de conhecimento. Talvez o Erasmo Carlos nunca tenha ouvido. E se ouviu, talvez ele não acreditou. Ele não creu. Porque em uma das suas falas ele disse assim: eu só acredito naquilo que eu vejo. É o Tomé, que só acredita naquilo que vê. Então isso não é fé, isso é o quê? Razão. A fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos. Não vemos, mas cremos. Lucas 16, 19. Preste atenção nesse versículo. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Então ele não tinha nenhuma preocupação com a morte. Vivia a sua vida do jeito que ele queria. E havia certo homem regalado, o outro. Versículo 20. E havia também um outro homem chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia que o mendigo morreu. E os anjos levaram para junto de Abraão. Irmãos, o que é que eu entendo, o que eu aprendo? Quando o crente morre, tem um exército de anjos preparado para levar ele para o seio de Abraão. Você vai ver isso. Quando você morrer, você vai dizer: rapaz, o pastor tinha razão. Então o mendigo morreu, mas entretanto o rico também morreu e foi sepultado. Da mesma forma, existe um exército de demônios que vão pegar a sua alma e levar para um lugar não confortável. E assim chegou o dia. Mas no Hades, onde o rico foi, estava em o quê? Tormentos. E ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Eu creio, irmãos, que isso é
terrível. Você está num lugar de tormento, num lugar ruim, e contemplar do outro lado as pessoas bem, felizes, alimentadas, acolhidas e amadas. Você já parou para imaginar isso? Você aqui pagando o preço e as pessoas lá. Uma imagem que surgiu essa semana foi uma imagem mentirosa, onde mostrou o ministro do Turismo em Fernando de Noronha. Mostrou o filho do presidente Bolsonaro na Copa do Mundo. Mostrou o pastor Malafaia em Porto de Galinha e mostrou um cara levando chuva na frente de um quartel. Isso trouxe muita revolta para muita gente. Então imagine, irmãos, você aqui pagando o preço e as pessoas lá se divertindo. Então aqui ele diz que viu, observou que do longe o mendigo estava ali com Abraão, o pai da fé, mas ele estava pagando um preço terrível. E o versículo diz assim: então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a água, a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou aqui sofrendo muito em meio a estas chamas. Diga misericórdia. Então ele teve o quê? Visão. Ele teve o quê? Tato. Ele teve olfato, paladar. Então os sentidos não se perderam. Os sentidos não se perderam. Ele sentiu o calor das chamas e a sede. Ele queria água. Então, do outro lado, irmãos, eu aprendo que os nossos 5 sentidos não vão desaparecer. Diga misericórdia. No entanto, Abraão lhe disse: Filho, recorda-te de que você recebeu todos os teus bens durante tua vida. Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Continua. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Então não tem como passar, não tem como se comunicar, não tem. Pastor, mas eu fui em determinado lugar e uma pessoa recebeu o meu pai. E o meu pai me chamou até com o meu apelido. E o meu pai disse que estava bem. Meu pai disse que estava confortável. E meu pai falou que eu precisava fazer determinadas coisas. E o meu pai se comunicou comigo. Isso é mentira, porque não existe comunicação para aqueles que já partiram. A Bíblia diz que há um abismo. Eu não posso ir para lá, vocês não podem ir para cá, nem eu posso subir nem descer. Mas quem é que falou? Um espírito maligno, chamado espírito familiar, que está alojado na tua família e sabe tudo. Sabe o teu apelido, sabe o que você gosta de fazer, imita a tua voz, sabe de tudo. E muitas pessoas estão sendo enganadas por esse espírito enganador. Ah, morreu, mas voltou, é teu pai, eu sou teu pai, eu sou a tua mãe. Não tem como ter comunicação com quem já morreu. Não tem como. Morreu, segue-se o quê? Juízo. Morreu, segue-se o quê? Juízo. Morreu, segue-se o juízo. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro, mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que eles nos avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. Não posso. Eles escutem os profetas. Eles escutem os homens de Deus.
onde eu dei o conhecimento, onde eu dei a palavra, para abrir os olhos dele, para mostrar o caminho que eles estão percorrendo e o caminho para onde eles vão e o caminho para onde nós estamos indo. Então você já sabe para onde vai, sim ou não? Sim. Eu já sei para onde eu vou. E a Bíblia nos diz que só há dois caminhos: o céu ou o inferno. E a palavra-chave, irmão, de toda a Bíblia, a palavra-chave, o texto áureo, se encontra em João capítulo 3, 16. E é maravilhoso para quem já aceitou Jesus. E um temor para quem não aceitou ainda. João 3,16 diz o quê? Pode dizer aí. Bota aí na tela, por favor. João 3,16 é o texto base áureo da Bíblia. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia nesse momento. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quantos entenderam? Dá uma glória a Deus. Leia aí para mim, irmãos, leia aí para mim esse versículo, porque Deus amou o mundo. Leia aí para mim. Isso. Isso é o texto áureo da Bíblia. Deus deu seu Filho amado para que, se eu acreditar, eu tenha vida eterna. Isso é através da minha fé. Eu não vou ver. 17, desculpa, estou tossindo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então já há uma condenação, irmãos. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está. Isso significa, se eu morrer hoje, eu vou para onde? Se eu não acreditar, infelizmente. Pastor, mas os crentes dizem que vai para o céu, não é eu que digo, é a Bíblia. Vários versículos afirmam isso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A pior coisa, irmãos, é fazer sepultamento de não crente. Meu Deus. Porque nós sabemos para onde vai. Maravilhoso é fazer sepultamento de crente, porque também nós sabemos para onde vai, para os braços do Pai, aleluia, pela fé que ele declarou. Então quem não crê já está condenado. Então eu sei de onde eu vim, eu sei porque eu estou aqui, e eu sei para onde eu vou. Glória a Deus que eu descobri isso logo cedo. Glória a Deus. Tem pessoas que ainda não descobriram o exemplo daquele rapaz que partiu, 81 anos. Ele disse, eu não sei para onde eu vou, não sei para quem eu existi, eu sou uma barata tonta, nós somos todos isso. Nós não. Aqueles que não têm entendimento são. De onde eu vim? Para que isso fique firmado no teu coração. Salmos 139, do 13 ao 16. De onde você veio? Salmo 139. Estamos caminhando para o fim. De onde eu vim? Eu e você. Salmo 139, 13. 13, 14, 15 e 16. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E nós sabemos de onde nós vimos. Sabemos porque estamos aqui. E eu sei para onde nós vamos. E eu estou lhe ensinando, lhe mostrando o caminho. Aí é questão de fé. Crer ou não. Pastor, eu só acredito vendo. Você vai pagar o preço para ver.
Meu Deus, imagine, chegar do outro lado. Quando nós nascemos, nós já caminhamos para a morte. E nós passamos um tempo alguém cuidando de nós. Os nossos pais geralmente cuidam de nós até os 19, 20 anos. Aí você casa. Então você vai até o final da sua vida e você toma conta da sua vida. Você tem a oportunidade de escolher, de querer, de não querer. Mas quando se passa para a eternidade, irmãos, ou você está nas mãos de Deus, ou você está nas mãos de Satanás. Você não tem o livre arbítrio ou livre acesso para ir para onde quer. Ah, não, eu vou para o inferno, não, tá chato, eu vou para o céu. Ah, o céu está morgado, não vou voltar para o inferno. Não tem isso não. Ou céu, ou o inferno. De onde eu vim? Tu me formaste do íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tu quem? Deus. 14. Graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado, pois tu és tremendo, é maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião. Em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então você veio da onde? Você veio do céu. Deus que te fez. Deus que te fez. Diga para o seu irmão assim: Deus que te fez, meu irmão. Você é de Deus. Muitas vezes o diabo diz: ele é minha, ele é meu, ele é minha. O diabo não tem nada aqui nessa terra, nada. Ele não tem nada. Ele não é dono de nada. Ele não possui nada. Tudo é de Deus. Tudo é do Pai. Aleluia. De onde você veio? Do céu. Quando é que a vida começou? No embrião. Por isso que aborto, irmãos, é pecado, é morte. Então eu já sei onde eu vim. Você veio da onde? Você veio aonde? De Deus, de Deus. E para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6. Por que eu estou aqui na terra? É para ocupar peso, é para sofrer, é para apanhar do marido? Não. Não, não, não. Você está aqui por um propósito. E a Bíblia ensina e diz que propósito é esse, porque você está aqui na terra. Não é para fazer peso, não. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença. Deus nos chama para ser o quê? Santos. E o que é santo? Separado. Separado do sistema desse mundo. O mundo vai para a direita, a gente vai para a esquerda. Você é santo. Você não compartilha com a sujeira deste mundo. Você não compartilha com as ideologias deste mundo. Então, quando eu não compartilho com a sujeira, nem com a ideologia, nem com as corrupções, eu sou santo, porque eu sou separado. Você está aqui na terra para ser o quê? Santo e irrepreensível na sua presença. Versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Nós estamos aqui também para ser filhos de Deus. E o versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu
gratuitamente no amado. Então eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para quê, irmãos? Para louvor da graça do meu Senhor, para ser filho amado e para ser santo. É a missão que Deus nos deu aqui na terra. Aleluia. De onde você veio? De Deus. Por que você está aqui? Para ser santo, para ser irrepreensível, para dar louvor ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, e também para receber a adoção de filhos. Isso muita gente não entende, infelizmente. E quem somos? 1 Pedro capítulo 2, 9 a 12. 1 Pedro capítulo 2, 9 a 12. Quem somos? Quem somos? Porém, vós sois geração eleita, aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você é precioso para Deus, nação santa, povo escolhido, porque Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E para onde vamos? Apocalipse 21, de 1 a 7. Irmãos, pode dar glória a Deus e aleluia. Não dê apenas quando eu pedir. Vamos, dê glória a Deus, aleluia, aleluia. Não, pode glorificar, viu? Porque eu vejo assim, a igreja só dá se a gente pedir. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir? Não. Sentir o desejo, abre sua boca. Glória a Deus. Você tem liberdade, irmão. Não espere o pastor mandar, não. Isso seja teu. Glorifica ao Senhor. Para onde nós vamos? Apocalipse 21, de 1 ao 7. E diz assim a palavra do nosso Pai. Pode glorificar, aleluia. João diz assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, aleluia. Pois o primeiro céu, a primeira terra já haviam passado. O mar já não existe mais. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus, aleluia. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento nem dor, porque a antiga ordem está encerrada, aleluia. E aquele que está sentado no trono afirmou: eu faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Todos quantos tiverem sede, lhe darei de beber de graça da fonte da água da vida. E o sétimo vencedor herdará todas essas bênçãos. Eu serei Deus e eles serão os meus filhos. Glória a Deus. Esse é o lugar onde nós vamos morar, meu irmão. Então eu sei para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei porque eu estou aqui. E eu sei para onde eu vou. Eu não sou uma barata tonta. Nem você é. Falando em barata tonta, irmãos, veja. O que é uma barata tonta? É uma coisa que não tem paradeiro, né? Tonto, rodando para um lado para o outro, para o lado para o outro. Veja o que diz o Salmos primeiro. Para a gente encerrar. Salmos 1, primeiro, versículo 4, 5. O 3. Ele é uma árvore plantada às margens das correntes, dá o fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto ele realiza prosperará. Não é o que ocorre com os ímpios, contrário, eles são como uma palha
porque o vento carrega. São baratas tontas. Uma coisa Erasmo Carlos acertou: o homem sem Deus é uma barata tonta. E o Salmo diz assim: vento é como uma palha que o vento carrega. Você já viu o vento carregando uma palha? Joga para lá, joga para cá, joga para lá e joga para cá. E ele diz: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho do justo. O caminho dos ímpios, porém, produz destruição. O homem sem Deus é uma barata tonta. O homem sem Deus não sabe para que veio, não sabe por que está aqui, também não sabe para onde vai. Mas o homem e a mulher de Deus, ele sabe por que ele veio, ele sabe por que ele está aqui, e ele sabe para onde ele vai. Aleluia. E ele não é carregado para um lado e para o outro. Ele tem uma firmeza, seus pés estão firmados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então você sabe onde você veio, você sabe por que você está aqui, e você sabe para onde você vai. E isso depende da fé. A fé em Cristo Jesus. E o se entregar por Ele. Porque em outro versículo da sua palavra, Jesus assim nos garante. E aqui é para quem crê. É para quem crê. Diga para o seu irmão, é para quem crê. Você que está em casa nos ouvindo, é para quem crê mesmo. Se você não crê, não entra nesse negócio não. João 14 já está tudo pronto. E ele diz assim: não permita que o teu coração fique preocupado. Crede em Deus, crede também em Jesus. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu chamarei vós para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós estejais também. Muitas palavras, irmãos, que indicam que há um céu nos esperando. Então nós sabemos para onde vamos. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. E um dia tudo irá findar. Meu irmão, se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor, na medida que a gente for adorando, você vai vir aqui à frente, amém?